o que eu vou buscar em oração para que o Espírito Santo de Deus fale à tua igreja, porque eu aprendi a pregar com palavra revelada. Palavra que Deus ele dá ao nosso coração e é ministrada. Não palavra para fazer enfeite, para falar que o pregador é um pregador bom, para falar que o pregador é um pregador que tem agenda, não, irmão. É palavra revelada porque Deus ele quer falar à igreja de uma forma diferente. Não é a forma do pregador, ele tem eloquência de falar, mas é a forma que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja. Glória a Deus! Texto que foi lido aqui de Marta e Maria me deu esse outro texto aqui de Lucas 15. Lucas 15, ele é tido pelos teólogos como o capítulo das coisas perdidas. Mas aqui, melhor dizendo, como está falando acerca de um jovem, porque Jesus ele falou entre parábolas. Esse capítulo ele é recheado de parábolas. Jesus, parábolas, o que é uma parábola? Parábola, Jesus ele pegava os seus discípulos ou os servos ali a qual ele estava pregando, ele formatava uma história e passava. Ele deixava a coisa bem mais simples e passava ao próximo para que o próximo entendesse o que Jesus queria falar. Então aqui nada mais, nada menos é uma parábola. E eu vou adentrar em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus dentro dessa parábola. E contar o que Deus ele requer aqui sobre a minha e sobre a sua vida. Aqui nos relata acerca de um homem que tinha propriedades, um homem rico, bem-sucedido, Emanuel, que tinha muitas coisas, que certamente a sociedade ali de Jerusalém, Israel, olhava ele e falava, esse aí não falta nada para ele. Porque todavia, ele era um homem que tinha uma fazenda, era um fazendeiro, tinha 2 filhos, e tinha servos que trabalhavam ali para ele. E dentre esses 2 filhos tinha o maior de idade e o de menor idade. O de menor idade, ele toma uma atitude, repita comigo, ele toma o quê? Atitude. Ele toma uma atitude, ele chega até o pai, até porque a lei, Roma, era o que imperava sobre Israel naquela época. O Império Romano, ele imperava sobre Israel, então todas as maiorias da lei que vamos dizer, que vigorava ali naquele lugar eram as leis de Roma. Então Roma abriu uma brecha dentro da lei, para quê, igreja? Para que o filho, os 2 filhos no caso ali, ele conseguisse fazer o quê? Pegar a herança antes mesmo do pai morrer. Mas não era isso que o filho queria, que o pai morresse. Ele só queria tomar uma atitude em cima dessa lei do que de pegar essa herança, de adiantar o processo de pegar essa herança. Então ele chega para o pai e fala, ei pai, eu preciso dessa herança, pai. Mas ele não queria que o pai morresse, mas ele queria a herança. E o pai ele é o quê? O pai ele só escuta aquilo que você quer. E o pai ele deixa o filho ter o quê? Um livre-arbítrio de escolha. Se o filho quer fazer isso, amém. Se o filho não quer fazer isso, amém. Ele tem, o nosso pai é o quê, igreja? O nosso pai ele não é um pai que não joga você dentro do quarto e fala, ei, você não vai sair daí. O nosso pai ele tem um livre-arbítrio. Então aquilo que você quer, se você quer algo de Deus nessa noite, ele vai te entregar. Mas se você também quiser, ele não vai te entregar. É tua escolha. É escolha. Glória a Deus, aleluia. Então aquele jovem chega ao pai e o pai dá a herança. Ele entrega a herança ao filho, o filho toma uma atitude, igreja. Ele vai para uma terra, ele abandona o pai, ele desampara o pai. Certamente a Bíblia não relata, mas o pai se entristeceu. Porque qual pai que gosta de ver um filho saindo do nada? Qual pai? Eu vejo meu filho Davi, mas certamente eu não gosto nem de pensar num dia que ele pode casar e abandonar nossa casa, que ele traz alegria para o nosso lar. Então um filho, quando ele toma uma atitude, ele vai embora, ele vai também leva por muitas vezes a alegria de estar com o pai. E o pai também se entristece, porque ele vê um filho que ele não pode fazer nada, porque foi uma escolha. A Bíblia nos relata que ele foi para uma terra longínqua. Não fala onde é esse lugar, mas certamente uma terra longínqua, dentro desse contexto, é uma terra longe do coração do pai. É uma terra que o filho tomou uma atitude e levou para onde, pastor? Longe do coração do pai. Então se torna uma terra longínqua. Eu abro um contexto aqui, abro um parênteses para dizer, irmão, eu não sei o que tu está passando, eu não sei qual que é a adversidade, eu não sei o que está acontecendo no seu trabalho, eu não sei qual que é a terra longínqua, mas eu sei que o pai está de braços abertos nesta noite. Querendo você de volta, meu amado.
herança. E naquela época, irmão, o primogênito ele tinha um dobro de herança do segundo. Então ele recebeu só uma pequena parte da herança, mas para ele ali foi uma grande coisa. Uma grande coisa, mas ele priorizou o que? O dinheiro. Ele priorizou o dinheiro ao invés de estar do lado do pai. Ele teve outras prioridades ao invés de estar ali debaixo da dispensação da asa do onipotente, que era o pai. Aleluia. Meu Deus. Ele Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, vou abrir um contexto aqui, igreja, para falar o quê? Qual é a sua prioridade nessa noite? Eu sou o primeiro, igreja, eu sou o primeiro a falar o quê? Eu sofro aflição, eu estou combatendo o bom combate junto com a minha esposa que sofre comigo, mas a minha prioridade está aos pés da cruz. Ele fez de tudo. Ou melhor dizendo, ele gasta tudo, perde a sua herança. Ele começa a trabalhar ali para um homem dessa terra longínqua. A Bíblia nos relata que ele até outro país. Ele começa a trabalhar. Mas eu vejo uma coisa aqui, pastor, dentro daquilo que o senhor falou no começo, que o diácono também tem falado aqui, compromisso na casa do Senhor. Ele teve a oportunidade de trabalhar na onde? Na casa do Senhor, na casa do Pai. Mas ele preferiu ir fora e trabalhar lá, junto com os porcos, meus irmãos. Você tem algo que Deus te entregou nessa noite para você trabalhar na casa de Deus. Eu quero uma coisa nessa noite. Se você não valorizar, Deus ele levanta outra, coloca no teu lugar. Porque a obra, ela tem que estar nessa noite. Ele começou a trabalhar com os porcos, vendendo ali, e porco para o judeu é algo imundo. Ei, o adventista, o judeu e o muçulmano, ele não come carne de porco. Você imagina a situação que aquele homem chegou, a humilhação a qual ele chegou, de ter que cuidar de porcos. Eita, olha a humilhação, ele queria comer a comida que os porcos comiam. Isso é o que o mundo faz, amado. Isso é o que o mundo faz com aqueles que querem sair da presença de Deus. Oh, aleluia. Quer sair aí para fora. O mundo não tem o melhor para você não. O mundo ele tem comida de porco aí fora. Mas na casa do papai tem o melhor, tem um banquete nessa noite. Glória a Deus. Oh, aleluia. Na casa de papai tem banquete nessa noite. Só quem quer, irmão, diga na Glória a Deus. Agora eu vou entrar dentro da minha vida. Não é a história da carochinha, mas é um pequeno testemunho. Eu fui um homem que cresci não debaixo da dispensação do Evangelho, mas eu cresci já entendendo algumas coisas. E eu tive uma atitude na minha vida. Qual que era essa atitude? Na terra longínqua. A terra longínqua, meu irmão, me jogou dentro de uma clínica de reabilitação. 9 anos usuário de droga, onde eu era rodeado de muito amigo, batia nas minhas costas. Mas quando eu cheguei naquele lugar, todo mundo virou as costas para mim, meu irmão. Todo mundo virou as costas para mim, por quê? Eu cheguei numa atitude igual um filho pródigo, tinha perdido tudo, perdido o valor. O maior valor que você tem nessa noite é o valor interno. É o valor interno. No entanto, que essa palavra de Lucas nos fala, que a palavra é das coisas perdidas, da dracma perdida, da ovelha perdida, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele quer entrar dentro da sua mente para falar o que você tem perdido na presença. É o que? A alegria. É o que? É a alegria de adorar, a alegria de pregar Ele. É a alegria de orar Ele nessa noite. Ele quer trazer isso de volta para a tua vida. Ele quer trazer isso de volta para a tua vida. Glória a Deus. Eita glória, dentro de uma clínica de reabilitação, drogado. A sociedade olhava, ei, olha o lixo ali de ser humano, que eu saía na rua. As pessoas olhavam, mas baixavam a cabeça. Começavam a temer. Porque quando está nesse mundo, ninguém dá valor mais, meu irmão. Quando está nesse mundo, ninguém dá valor à minha parentela. A maioria virou as costas para mim. É difícil dizer isso no meu coração, irmão, mas a maioria virou as costas para mim, meu irmão. No momento em que eu mais precisei, a maioria virou as costas para mim. Por quê? Por causa de uma atitude minha. Uma atitude, ela pode perdurar para o resto da tua vida. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim.
Glória a Deus. E com essa atitude eu adquiri, sabe o que? Marcas de Cristo. Marcas de Cristo. Glória a Deus. Elas têm que ver hoje eu em cima do altar apregoando a palavra de Deus. Eita, eita, glória. Deus, Ele fala ao meu coração aqui. O Espírito de Deus fala que tem pessoas dentro do lar lutando pelos vossos filhos, lutando por alguém, um parente seu, meu irmão. Não desista não, não desista não. Ele tem muito valor, ele tem muito valor para Deus. Ele tem muito valor para Deus. Glória a Deus. Olha, uma clínica de reabilitação. 9 anos na droga. Quem me levou foi o meu irmão, me colocou dentro de um bolsinho quadrado. Tinha que levar uma cesta básica na cabeça. Eu tinha perdido tudo, perdido emprego, perdido valor. Tinha perdido tudo, respeito, meu irmão. Eu tinha perdido tudo por causa de uma atitude minha. Deus, Ele te colocou aqui nessa noite numa campanha de cura e libertação, sentado nessa cadeira para te forjar, meu irmão. Para te forjar, para te entregar o melhor. Glória a Deus. Não deixa um pensamento ou uma atitude fazer você perder tudo aquilo que você já adquiriu. Porque depois fica mais difícil para readquirir isso. Glória a Deus. Olha, mas está luta. Mas eu não estou conseguindo mais. Meu Deus, eu não vou conseguir passar por essa luta. Não vou. Meu irmão, Deus. Existe um mar vermelho. Deus, Ele falou que abrir, Deus abriu o mar. Deus, Ele falou que ia derrubar o gigante lá de Davi, derrubou o gigante. Deus, Ele falou que ia exaltar José. Deus exaltou José, meu irmão. Glória a Deus. Que vai cumprir a tua promessa. É questão de tempo, mas tem que ser tempo. É questão de tempo, mas tem que ser tempo. Existe um tempo de preparação. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu vejo o Provérbios 16:1 diz que nós fazemos nossos planos, mas quem os dirige é Deus. Glória a Deus. Nós fazemos nossos planos, mas quem os dirige é Deus. Você já parou para perguntar se o mesmo plano que está vindo na sua mente é o plano de Deus na sua vida? Oh, aleluia. Você já parou para analisar se o mesmo plano que nasceu no teu coração está te dando uma ansiedade igual de Marta? É o mesmo plano na sua vida, meu Está no irmão. pensamento aí. Será que se Deus entregar isso agora nesse momento você vai permanecer na presença? Oh, Porque aleluia. Marta, ela priorizou outra coisa. Eu priorizei outra coisa. O filho pródigo priorizou outra coisa. Quando nós estamos no mundo, nós priorizamos as coisas. Mas Deus nos prioriza. Aleluia. Deus, Ele vê, não como o mundo vê. O valor, Glória a Deus. o valor quando o mundo olha, ele olha você como um ninguém. Ele olha você sem valor, olha você que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando Deus olha você do trono, meu irmão, Ele olha você, sabe como uma fome. Esse é o valor de Deus na tua vida. Glória a Deus. Cheguei naquele lugar. Cheguei naquele lugar muito triste, naquela clínica de reabilitação, não conseguia comer. Eu não conseguia comer um pedaço de frango, porque eu tinha usado cocaína uma semana inteira, e a cocaína ela vai arrebentando toda a garganta. E quando eles me ofereceram um prato de comida ali, eu não consegui comer, porque ela não descia na minha garganta, porque a minha garganta estava machucada. Mas ali era uma clínica de reabilitação evangélica naquele lugar. Ali tinha cultos, e quando tinha culto eu preferia ficar lá no meu quarto. Eu não sabia o plano de Deus por ter me levado nessa cidade longínqua, melhor dizendo. Glória a Deus. Esqueci, perdão. Dá glórias a nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sabia porque eu tinha caído naquela terra longínqua, perdido. Às vezes a pessoa vinha falar de Deus para mim, bastou para mim, montava na minha moto e ia embora. É só o papai, sim. Meu Deus. Tinha um ego exaltado naquela época. Eu era só um comedor de arroz e feijão, mas o meu ego era exaltado. Meu Deus, quando Deus ele requer algo de você, meu irmão, nem que Ele tem que te colocar lá no fundo do poço.
incredulidade, ela chega, ela vem de dentro do lar. Ela vem de dentro da casa, meu irmão. Oh, aleluia. Ela vem de dentro da casa, sabe por quê? Quando você ergue a mão, aceita Jesus, a pessoa começa a te rejeitar. Quando você aceita Jesus, eu não sei, parece que a família começa a te rejeitar. Mas quando eles te rejeitam, é porque Deus te acolhe. Quando eles te rejeitam, Deus te acolhe. Glória a Deus. Passei 2 meses. A psicóloga falou que ia ser necessário para mim 1 ano. Ali o dono da clínica de recuperação, um homem abençoado, o pastor Henrique, cadeirante de roda, levou 6 tiros nas costas, porque ele era traficante de droga. Ele falou, é necessário para você no mínimo 1 ano e 6 meses. Eu conheci Jesus lá dentro. Aleluia. Eu corri no primeiro, eu corri no segundo culto, mas no terceiro culto eu sentei numa cadeira lá atrás. Aleluia. No terceiro culto eu sentei numa cadeira que eu queria me esconder. Parece que eu estava com algo ali que eu não queria passar para ninguém a situação que eu estava. É o filho pródigo. Aleluia. Quando ele perde tudo, ele perde o valor interno, a família abandona, a sociedade olha e fala que não tem mais jeito. Meu Deus, talvez se trabalhasse lá, talvez quando ele é despedido lá, eu falei, esse daí só me deu trabalho na empresa. Isso é quando o ser humano olha, meu irmão. Mas quando Deus ele tem um plano na tua vida, é diferente. Glória a Deus. Deus começa a traçar uma estratégia na tua vida. Ele é um grande criador de situações. Glória a Ele Deus. vai criando situações na tua vida. E você quer ir para um lado, ele vai criar situação. Ei, você quer ir para o outro, ele vai criar situação. Ei, você quer voltar para trás, ele cria situação. Mas o seu lugar é aqui nessa noite. O seu lugar é aqui nessa noite. Um pastor sofreu uma decepção dentro de uma igreja. Eu não vou falar da denominação da igreja. Sofreu uma decepção na igreja, ele caiu na droga. Ele começou a fumar crack. E lá o culto era semelhante assim, ó. Tinha um púlpito. Eu comecei lá cerca de quase 8 anos atrás. Eu comecei a entender lá como que era que eu organizava uma igreja. Lá eu aprendi a ter premissas na coisa de Deus. Aleluia. Deus às vezes não deixa chegar numa situação para você entender que a primícia é a casa dele. Glória a A Deus. primícia não é as coisas de fora, mas é as coisas de dentro. Porque se você buscar as coisas de dentro, as demais se apresentam. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus! Aleluia. Maravilhoso! Santo! Se escondia onde está aquela senhora de branco ali. Ó. Aquela senhora de branco. Cheio de cadeira, cheio de interno. O pastor aqui estava dirigindo o culto. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, ei, você. Na época eu tinha um cabelinho ainda. Eu sabia que eu ia esconder ali quando eu falei isso. Na época ele falou, ei, você aí que está aí nessa cadeira, você está se escondendo. Por Deus está se escondendo. Ele falou assim, coloca de pé. Jesus ele só fala essa palavra, foi que salvou a minha vida. Você pode ir para médico? Você pode ir para doutor e psicólogo, psicanálise, você vai para advogado, meu irmão, mas o que salva a tua vida é Jesus Cristo. A sua vida é Jesus Cristo. Todo mundo aqui no mesmo barco. Aleluia. Eu já estava sem minha família lá, não podia dar um abraço para minha mãe. Às vezes ali, eu procurava ali na calada da noite, virar o meu rosto no travesseiro e chorar para ninguém ver, meu irmão. Porque eu sentia saudade da minha mãe e do meu pai, eu sempre tive eles do meu lado. Mas por algum motivo, eu fui parar lá longe deles. Aleluia. Como nós temos tratado dentro do nosso lar, nossa parentela? Glória a Deus. De qual forma? Será que você tem valorizado o teu pai e a tua mãe? Glória a Deus. Será que você tem valorizado quando o teu pai fala, ei, pai, ali compra uma mistura? Você fala, não pai, você se vira. Quando a sua mãe fala, ei filha, chega mais cedo em casa, não fica não no colégio não, na roda do que não presta. Eu sei o que eu faço, você não sabe coisa nenhuma.
mas está mentindo, não está. Você mente para o pai, você mente para a mãe, mente para o pastor, mas o nosso Deus, Ele é onisciente. Glória a Deus, aleluia. Para concluir, porque as horas já estão se passando, quem quer um pouco mais da glória a Deus? Ele falou, filho, Deus ele fala assim, hoje é teu coração, hoje é a tua chamada. Na hora que ele falou isso, parece que desceu um balde de água fria assim por sobre a minha vida, me limpou de tudo. E eu comecei a quebrantar o meu coração e comecei a chorar. Ele nem terminou de falar ainda, eu já comecei a chorar. Ele falou, hoje Deus diz assim para a tua vida, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, ali foi a minha chamada. Ali eu entendi o porquê que eu estava ali naquele lugar, naquela situação. E quem falou que eu ia ficar 6 meses lá, e quem falou que eu ia ficar 1 ano e 6 meses, teve que me ver lá ficando 2 meses. E sair daquele lugar restaurado. E sair daquele lugar limpo. Porque assim o que o seu Deus faz, Ele pega as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são. E para nivelar que são, meu irmão. Porque conhecimento e entendimento é de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas da tua vida. Para concluir, isso foi uma atitude que eu tomei. Eu fui para uma cidade longínqua, para um lugar onde eu tomei uma atitude de, Davi, senta no chão. meu Deus, repense isso aí. Repense, olha Deus, vê se é isso mesmo que Ele quer. Repense essa atitude. Vê se isso mesmo é o que Deus Ele requer na tua vida. Ó, Porque eu tenho marcas até hoje de Cristo, meu irmão. Eu tenho marcas até hoje de Cristo. Eu olho para o passado lá, vejo aqueles meus amigos lá naquela situação. Hoje eu passo na mesma rua, a qual eu passava antes, ou até mesmo usava droga antes, e vejo eles na mesma situação. Ah, mas você não vai lá evangelizar? Vou evangelizar. Mas Deus vai preparar um momento. Deus vai preparar um momento que quando jogar a rede vai vir todo mundo, não só um não, meu irmão. glória a Deus, aleluias. Esse jovem saiu da presença do pai como eu também. Na verdade nem quis a presença do pai, mas o pai me pegou. Esse jovem saiu da presença de papai. Gastou tudo que tinha. Começou a trabalhar para os porcos. E para o judeu porco é uma vergonha. Ainda mais trabalhando para os porcos. Uma vergonha. Ele chegou a ser humilhado naquela cidade longínqua. Talvez ele perecia de fome, pastor. Mas você já parou para analisar o outro lado da moeda, papai? Será que papai conseguia comer vendo o filho daquele jeito? Aleluia. Será que o papai tinha apetite de ver o filho daquele jeito? O que quer dizer nessa noite, pregador? Uma atitude que desagrada a Deus fere o coração de Deus. Glória a Uma Deus. atitude que você toma fere o coração de Deus de colocar talvez um álcool na boca, um cigarro para fumar. Fere o coração de Deus uma atitude. Glória a Deus. Talvez ele perecia lá fora, mas o papai também lá dentro. E ele não poderia ter um filho ali naquele momento. Mas o filho, igreja, ele toma uma atitude. Para você entender que hoje é noite de atitude. No Aleluia. versículo 17, capítulo 15, versículo 17 de Lucas, diz assim: então caindo em si, ele estava perdido. Ele tinha perdido o seu valor, perdido o seu pai, perdido o seu irmão. Que não vem ao caso hoje o irmão dele. Mas depois, se Deus permitir, vamos pregar o irmão dele também. Dá trabalho, o irmão dele dá trabalho também. Ele, igreja. Desviado, né, pastor? Dê um brado de glória aí que eu vou enxugar meu. Aleluia. Vou enxugar os meus cabelos agora. Glória a Deus. Ele caiu em si, gente. Ele estava perdido. Nosso Tiago nos falou aqui. O pecado de Deus te afasta da presença dele. Mas o que é mais incrível é quando está no pecado, tem que cair em si. Falei, eu preciso voltar. É necessário que uma atitude. Aqui ele tomou uma atitude, aqui veio
banquete para ele jantar, para ele almoçar na hora, mas ele não tinha mais tudo isso. Então veio esses reflexos na mente dele. E ele se fala, onde eu estou? Aqui no 18 fala assim, levantar-me-ei. Isso veio como reflexo na mente dele. Ele estava sentado, ele falou, levantar-me-ei. Ele se levantou diante da situação. Ele não ficou sentado. Glória a Deus. Ele não falou assim, ei, eu vou perder essa batalha agora. Ele não falou isso. Ele levantou. Agora o que é mais incrível aqui no 20, levantou-se e foi a seu pai. Ele se levantou, na mente dele, ele foi a papai. Ele não foi lá perguntar aos vendedores de povos, ei, eu posso voltar para papai? Ele não foi perguntar para as coisas que afastavam ele de Deus, ei, eu posso voltar para papai? Ele não argumentou com o mundo. Ele não chegou lá, ei, ô vendedor de porco, eu posso hoje voltar para papai? Ele não argumentou, não. Ele estava lá todo perdido, todo estraçalhado. Ele sentiu saudade de papai. Veio na mente dele quão ele era feliz na casa de papai. E ele falou, hoje é dia de voltar. Por isso que foi falado aqui no início. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar a essência do primeiro amor. A essência da adoração. A essência do primeiro amor. A essência do primeiro amor. Hoje é dia de voltar. Hoje é a essência do primeiro amor. Aleluias. Eita glória, o que é mais lindo? Ele feriu o coração de papai. Papai se entristeceu porque ele tomou uma atitude, ele não poderia prender ele dentro de casa. Ele foi embora. Mas quando ele toma uma atitude, ele resolve voltar. Ele não argumenta com o mundo. Não é necessário você argumentar, ei, será que eu preciso me aprofundar mais na oração? Precisa, não argumenta. Aleluia. Ei, será que eu preciso pregar mais? Não argumenta, vai lá e pregue, meu irmão. Ei, será que eu tenho que louvar mais? Não argumenta, não, vai lá e adora. Glória a Deus. Ele não quer que argumenta, Deus, ele quer atitude. Ele quer atitude nessa noite. Porque ele levanta homens e mulheres que é guerreiro. E ele não vai. Glórias. Glória a Deus. E o que é mais interessante? O pai, versículo 22, porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e coloca nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Meu Deus, a melhor roupa. O judeu naquela época, ele tinha só duas peças de roupa. Ele tinha uma espécie de túnica, pronto, uma túnica e uma capa. A túnica ia por baixo e uma capa nas suas costas. Ele tinha perdido isso. Ele tinha perdido isso lá na terra longínqua. Mas quando ele chegou na casa de pai, eu falei, eu tenho uma veste nova para você. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. Eu tenho uma sandália para te se machucar, filho. Eu tenho uma sandália para colocar no teu pé, para te proteger onde você pisa os teus pés. Eu tenho uma veste nova nessa noite. Teu nome, aleluia. Vamos se colocar de pé, que eu sou obediente até as 9,